E aí, pessoal? É muito comum quando a gente vai fazer entrevista de emprego, mesmo que seja para uma vaga, vamos dizer assim, simplesmente para programador, programadora, algo assim, a gente ter perguntas sobre arquitetura, coisas um pouco mais avançadas na área de desenvolvimento. Então hoje eu vou trazer para vocês o Teorema CAP, que é uma coisa muito importante, é muito perguntado, cai direto em entrevistas. E como eu disse, mesmo que você esteja tentando uma vaga iniciante, ter um conhecimento ao menos do que é o Teorema CAP pode dar a você uma certa vantagem ali na hora que você estiver sendo entrevistado ou entrevistada. E antes de eu começar a falar do Teorema CAP, peço que já deixe o like, se inscreva no canal, é muito importante para o meu trabalho que você se inscreva no canal. Isso mostra ao YouTube a relevância das coisas que eu coloco aqui e ajuda a distribuir não só para chegar mais para você, como a outras pessoas que também se interessam nesse tipo de assunto. Mas o que é o Teorema CAP? Antes de tudo, o que é um teorema? O teorema nada mais nada menos é que alguém estudou alguma coisa, fez observações, fez testes e desenvolveu como se fosse, não é bem uma regra, porque ele não inventou a regra, ele observou a regra, uma proposição. Então ele observou que certa coisa acontece ali e descreveu isso em forma de teorema. Então o teorema CAP, o CAP, ele vem de Consistency, Availability and Partitioning. É complicadinho em inglês, mas em português fica mais simples. Consistência, o A vira disponibilidade e o partitioning significa partição, para você dividir. Tolerância a falhas. Eu vou explicar melhor, mas só para você saber de onde vem o CAP aqui, né? Então vamos ver o que o teorema diz. Ele fala que você não pode ter ao mesmo tempo consistência, disponibilidade e partição. Repare que eu pus um X aqui na interseção dos três. Nós podemos ter essa interseção, consistência e partição. Podemos ter consistência e disponibilidade e partição. Tá, mas o que é cada uma dessas coisas? Quando estamos falando de teorema CAP, a gente está falando basicamente sobre sistemas distribuídos. Rapidamente, o que seria isso? Seria uma forma de você, como o nome diz, distribuir os recursos, e aqui a gente está falando basicamente dos dados da nossa aplicação em mais de um lugar. Imagine que você está trabalhando num e-commerce, um grande e-commerce, e aí uma instância somente do banco de dados não vai dar conta de uma Black Friday. Na verdade não dá conta nem de um dia a dia, dependendo do tamanho do e-commerce. Mas vamos pensar num caso aí como uma Black Friday. Então o que você faz? Você particiona, a gente já começa a falar ali de um dos termos, esse banco de dados em mais de uma partição, vamos dizer assim. Para quê? Para que você tenha uma réplica disso, você replica. Então eu tenho o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo banco de dados A, B e C. Para que uma quantidade de clientes acesse o A, outro o B e outro o C. Aquele banco de dados ele tem que ser consistente, ele tem que estar, os três bancos de dados tem que refletir a mesma coisa. Imagina que você entra, um cliente entra para consultar no banco A e lá tem um livro, mas no banco B já foi vendido. Como é que fica? Ele vai comprar e aí não vai ter, o que a gente vai fazer? Então essas são coisas que a gente tem que analisar. Então o conceito de sistemas distribuídos é esse. Você ter uma mesma cópia de alguma coisa distribuída em mais de uma, no caso, para que seja acessada ao mesmo tempo. E a gente pode estar falando simplesmente de um sistema grande com muitos bancos de dados, a gente pode estar falando de vários pequenos sistemas, cada um com seu banco de dados, como um caso de microserviços, e aí no caso esses microserviços eles terão mais de uma cópia, vamos dizer assim. Então o mesmo microserviço ele tem várias cópias dele para que sejam acessados. Vou deixar aqui alguns links referenciados como load balance, esse tipo de coisa. E aí a gente tem os conceitos em si. Então a consistência foi aquilo que eu comentei. Se você entra e tá vendo lá que existe um livro no estoque, o livro precisa realmente estar no estoque. Não pode ter acontecido aquilo que eu falei de aqui nesse banco diz que tem no estoque, mas o outro banco lá já vendeu. Porque na vida real, o livro físico em si só tem um. Então não adianta você vender num banco de dados registra que você ainda tem, no outro registra que você não tem, e aí você vende de novo, e aí o que vai acontecer? Na vida real, você só tem um livro, mas você vendeu para duas pessoas, você não tem como entregar. Partição seria a mesma cópia de um banco de dados. Então eu falei, banco de dados A, B e C, mas os três são o mesmo banco de dados. É o mesmo banco de dados de, por exemplo, produtos, e aí já com estoque ali. Então eu tenho o banco A, B e C, mas eles três são a mesma coisa, é o mesmo banco de dados, eles teriam que estar iguais, eles estão separados somente para que eu tenha uma capacidade maior de receber ali leitura e escrita. E a disponibilidade significa que na hora que eu peço o dado, na hora que eu tento acessar aquele sistema, ele está lá funcionando.
O contrário de disponibilidade seria assim, eu tento acessar e o sistema fala, pera um pouquinho que eu estou processando um negócio aqui. Ele não está disponível, ele está me segurando, ele me pôs numa fila, ele fez alguma coisa, mas o dado em si ele não está lá disponível para mim. Eu estou tendo que aguardar ele processar, seja lá o que, para então me dar um retorno e falar, olha o dado que você pediu aqui. E aí, aqui eu já mostro uma das interseções. Nesse caso aqui, nós temos a consistência, temos a disponibilidade, mas não temos a partição. Você pode ver que eu só tenho um banco de dados. Então, neste caso aqui, todos os meus clientes vão estar acessando o mesmo banco de dados. Eu posso até pegar a máquina do banco de dados, colocar uma máquina mais parruda, uma máquina com mais memória, mais processamento, mais tudo, mas toda máquina tem um limite. E aí, essa máquina vai ter que dar conta de todos os acessos. Nesse caso aqui, eu tive consistência e disponibilidade, mas não tive partição. Como eu coloquei lá no início, uma tolerância à falha. Se essa máquina cair, caiu tudo. Ninguém mais vai conseguir acessar o sistema, fazer uma compra, fazer nada. Vamos para a segunda interseção. Então aqui eu tenho consistência, repare que todas as minhas tabelas estão iguaizinhas. E tenho partições, então eu tenho aqui 3 partições. Pense que cada uma aqui representa, cada tabelinha aqui representa uma partição. Elas estão as 3 iguais. Em todos os bancos de dados elas estão iguais. Mas eu não tenho disponibilidade. Por quê? Porque para manter a consistência eu tive que abrir mão da disponibilidade. Eu explico. Imagina aquele caso lá que a gente falou. A gente colocou o nosso e-commerce no ar e aí nesse momento assim, a gente acabou de iniciar, não tem ninguém acessando. Então nesse momento os 3 bancos de dados estão com as tabelas iguaizinhas, elas estão consistentes, estão iguais entre elas. Então eu tenho um único livro no A, no B e no C. Tá tudo certo. Aí abriu as vendas. Alguém entrou lá e comprou esse livro. Na hora que ele comprou esse livro, vamos dizer que ele tenha vindo aqui no banco de dados A e comprou. Então, eu peguei o número 1 e passei para 0. Não tenho mais ele no estoque. O que o meu sistema vai fazer? Abrindo mão da disponibilidade, ele vai travar o banco de dados B e C. E nessa hora, qualquer pessoa que vá acessar o B ou C vai perceber uma certa lentidão, ou até mesmo, no caso mais extremo, vai receber uma mensagem dizendo: o sistema não está disponível nesse momento, estamos processando alguma coisa aqui. E enquanto isso estiver travado, estiver bloqueado, eu simbolizo isso com esse semáforo, enquanto o semáforo estiver no vermelho, pare, o sistema vai estar atualizando. Então ele vai pegar as informações aqui e vai falar, aqui, agora aquele livro lá, o estoque é 0, replica aí. Aí ele vem aqui e replica, ele vem aqui e replica. Nesse momento, as tabelas estão consistentes, elas estão iguais entre si. Nesse momento, ele tá ok, agora pode voltar aí, pode consultar. Aí quem entrou aqui no B e no C, a informação que ele vai receber é que o livro está esgotado. Mesmo que você estivesse lá no meio do procedimento, você colocou no carrinho, sei lá, chega na última fase, na hora de pagamento, você consulta de novo e fala, esse livro já foi vendido enquanto você, etc. Aí não importa muito a mensagem que você vai dar, mas é isso. Aqui eu tive consistência e partição, mas não tive disponibilidade. Só voltando rapidamente, no primeiro eu tinha consistência e disponibilidade, mas não tinha partição. Nesse eu tive consistência e partição e não tive disponibilidade. E o último caso, temos partição, temos disponibilidade, mas você percebe que a consistência aqui, tá diferente. Este aqui tá diferente desses dois. É aquele caso que eu falei. Neste momento, o livro foi vendido. Neste primeiro aqui, nessa primeira tabela, nesse primeiro banco de dados, o estoque é 0. Nos outros dois ainda tem. Se alguém entra nesse momento, aparece lá que tem uma unidade ainda. Pode inclusive ser vendida. E aí dá um problema depois. Aí você pensa, mas isso aí é inviável. Não necessariamente. Depende, tudo depende do seu negócio. Aí é uma área mais pro negócio da sua empresa, a decisão de negócio da sua empresa. Imagina que a sua empresa tem a disponibilidade de produção rápida disso, ou a compra rapidamente do mesmo livro na editora. Ou então você está num momento que você preza pela qualidade do atendimento ao cliente independente. Você queria fazer a venda para fidelizar, para mostrar que seu sistema funciona rápido. Não sei, não interessa. Você aceitou. E acredite, existe muito sistema que funciona assim. Na verdade,
Muitos. Ele abre mão da consistência em prol da partição e da disponibilidade. E aí você terá vendido, e aí você pode decidir que futuramente, na hora que você junta tudo isso aqui, que termina o dia, você não necessariamente termina o dia, mas no momento que você pausa isso aqui para fazer a consistência, tudo, que você percebe, vendi 2 livros, só tenho um. O que eu faço? Eu cancelo o último? Eu mando comprar mais um? Eu mando uma mensagem para o cliente perguntando, olha, houve um problema aqui, o seu livro não está disponível, ele chega em X dias, você quer cancelar ou não? Toma aqui um cupom de desconto. Aí é do seu negócio. Mas é para você entender que existe esse tipo de opção. Tem gente que opta por disponibilidade 100%, partição 100% e uma consistência eventual, que é como a gente chama isso aqui. Então, eventualmente, a gente o dado vai estar discrepante. É lógico que pensando aqui numa questão de uma venda de um livro, isso seria uma coisa um pouco mais impactante, porque alguém vai ter que ficar sem o livro, ou você vai ter que correr para comprar um outro livro e colocar talvez até um custo maior. Mas às vezes a gente está falando somente de informação. Então imagina que aqui no primeiro você tinha incluído o cliente A. O cliente A não tinha sido replicado ainda aqui para a instância B. Na hora que bate aqui, ele olha e fala, ih, esse cliente não existe. E aí você pode ter alguma estratégia, como por exemplo, então nesse momento eu tenho que consultar lá a instância A e voltar. Aí a estratégia a gente teria N formas aqui. Mas isso aqui é o que basta para vocês entenderem o Teorema CAP. Então, uma rápida revisão o Teorema CAP, ele fala sobre consistência, disponibilidade e partição, ou tolerância à falha. Você pode ter 2 deles, mas não consegue ter os 3 ao mesmo tempo funcionando. E aí, através desse desenho aqui, fica muito simples de você entender. Consistência com partição, consistência com disponibilidade com partição, mas nunca os 3 juntos. E por que não os 3 juntos? Porque não tem como. Porque no momento que caiu aqui, nem que seja milésimos de segundo para você atualizar para cá, durante essa fraçãozinha desses milésimos de segundo, essa informação e essas outras aqui vão estar diferentes. Não tem como. Não tem como ele bater aqui e automaticamente tá em todos os outros. A não ser, como eu mostrei, que você pause, bloqueie e aí você atualiza, porque as coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Mas essa é a ideia do Teorema CAP, é sobre isso que fala, e eu espero que se você seja questionado ou questionada aí numa entrevista de emprego, você já sabe o que é. Isso é importante também para quando você estiver desenvolvendo seus sistemas. Você pergunta, olha, mas a gente vai abrir mão do que aqui? Da partição, da disponibilidade, da consistência? Alguma coisa a gente vai ter que abrir mão, porque no ambiente de sistemas distribuídos, lembrando, sistemas distribuídos, porque quando a gente está falando aqui de uma única partição, isso está tudo bem. Até dentro aqui você pode até considerar, mas isso é um assunto para um outro vídeo, não vai entrar aqui nesse momento, beleza? E já sabe, se gostou, já tá aí na tela, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que você acha que possa ajudar e vejo você no próximo código.